pessoal, a aula de hoje é sobre proporção. O que é uma proporção? Então, a proporção ela é uma igualdade entre duas razões. Então, quando duas razões são iguais, nós dizemos que há uma proporção. Aparentemente, algumas razões não serão iguais, como esse exemplo aqui. Eu estou dizendo que essas duas razões são iguais, o 2/5 igual a 6/15. Aparentemente elas não são, mas eu vou provar agora para vocês que essas duas frações elas são equivalentes, tá? Então elas equivalem ao mesmo resultado. Vou provar para vocês de três maneiras diferentes. Então eu vou provar primeiro simplificando, depois dividindo, depois multiplicando cruzado. Vamos para a primeira então aqui. O 2/5, ele já está na forma que a gente chama de fração irredutível. Ele não tem mais o que simplificar, então é o 2/5 mesmo. O 6/15, ele pode ser simplificado, tá? Então, o que é simplificar uma fração, para quem esqueceu? É dividir o numerador e o denominador por um mesmo valor, por um mesmo número. Por que número que eu posso dividir aqui? Posso dividir por 3. Tanto 6 quanto 15 tem na tabuada do 3. Então, vamos lá. 6 dividido por 3, 2. 15 dividido por 3, 5. Agora, observa novamente. Eu estava dizendo que as duas eram iguais, lembra? Então, agora vamos comparar novamente aqui, ó. 2/5 igual a 2/5, que é a fração simplificada. Tá? Então, a primeira prova aqui já está ok. A segunda, dividindo. Todo mundo sabe que uma razão, ele é uma fração, e uma fração é uma divisão. Significa divisão esse tracinho aqui da fração. Então, eu posso dividir o 2 pelo 5 e o 6 pelo 15. Ele tem que dar o mesmo valor. Então, vamos conferir aqui. 2 dividido por 5. Eu não posso começar dividindo porque o 2 é menor que o 5. Então, eu acrescento um zero aqui e aqui na chave 0 e vírgula. Agora, 5 vezes que número que dá 20? 5 vezes 4 é 20. Ok, achamos o primeiro resultado. A segunda divisão tem que dar igual. Vamos conferir. Então, vai ficar aqui 6 dividido por 15. Para começar, acrescento zero, aqui 0 e vírgula. Mesma coisa. 15 vezes que número que dá 60? 15 vezes 4. 4 vezes 5, 20. Sobe 2. 4 vezes 1, 4. Com 2 que subiu, 6. Tá? 60, certinho. Então, ó, novamente, 0,4, 0,4. Os dois são iguais. Ok? Então, também forma uma proporção. Estamos comprovando que aquelas duas razões ali formam uma proporção. E multiplicando cruzado. Então, quando a gente tem uma igualdade de frações, eu posso fazer a multiplicação cruzada dela. Então, eu vou multiplicar assim, ó, em x, tá? Eles recebem nomes especiais, tá? Então, esses dois aqui que eu estou multiplicando, eles são os meios. E aqui, eles são os extremos. Tá? Então, a gente vai multiplicar os meios pelos extremos. Então, vai ficar assim, no caso. 2 vezes 15 e 6 vezes 5. 2 vezes 15, 30. 6 vezes 5 ou 5 vezes 6, 30 também. Então, comprovamos três maneiras diferentes que esses números aqui formam uma proporção, tá? Então, concluindo, ele está dizendo aqui, ó, 4 números A, B, C e D, diferente de zero, nessa ordem, formam uma proporção quando A sobre B é igual a C sobre D, ou A dividido por B é igual a C dividido por D. Como que nós lemos isso? A está para B, assim como C está para D. Tá? Então, nós vamos ler assim. Quando nós temos essa igualdade entre duas razões, nós temos uma proporção. A partir daí, nós podemos formar a propriedade fundamental
das proporções, que é nada mais que essa multiplicação que a gente fez ali dos meios pelos extremos. Nós vamos usar aquela terceira parte que eu fiz, da multiplicação cruzada. Ele diz assim, propriedade fundamental das proporções. Em uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Essa é a propriedade fundamental, é o que a gente mais usa para comprovar a igualdade ali, se ela é ou não é uma proporção. Primeiro exemplo, usando a propriedade fundamental, verificar se os números 3, 7, 12 e 28 formam nessa ordem uma proporção. Quando ele fala nessa ordem, nós temos que seguir do jeito que está aqui. Então, o primeiro número é o 3. 3 forma aqui. Segundo número, 7. 7 formou a primeira razão. Depois o 12 e, por fim, o 28. Ele pede que é para a gente usar a propriedade fundamental, ou seja, multiplicação cruzada. Então, a gente vai fazer o 28 vezes 3 e o 12 vezes 7. Vou fazer as continhas aqui do lado para comprovar. Então, vamos lá primeiro. 28 vezes 3. 3 vezes 8, 24. Vai 2. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. Então, primeiro, 84. A outra também tem que dar 84, para daí ela ser uma proporção. Senão, é só uma igualdade sem ser uma proporção. Vezes 7. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 1, 7, com 1, 8. Se deu igual aqui, ela é uma proporção. Então, ele estava pedindo para verificar se é uma proporção. Então, a nossa resposta, você vai responder sim. Você pode completar aqui essa resposta. Sim, é uma proporção. Ou só simplesmente sim. O 2 fala assim, sabendo que os números 6, 24, 5 e x quer dizer que eu não tenho o último valor, formam nessa ordem uma proporção. Determine o valor de x. Ele afirmou que é uma proporção. Então, a gente já sabe que é, só falta descobrir o valor do quarto número. Então, vamos montar ela na ordem que aparece. Então, ó, primeiro 6, daí 24, aí 5, aí x, tá? Nessa ordem, usando a propriedade fundamental, multiplicação cruzada. Quando um dos termos não tem o valor, como aqui, está representado por uma letra, a gente sempre usa uma letra para representar um número que a gente não sabe o valor. Como ele está representado por uma letra, eu vou começar a multiplicação sempre por onde essa letra vai aparecer. Então, eu vou fazer aqui primeiro. 6 vezes x, eu tenho 6x. 24 vezes 5, não sei a continha, eu vou fazer aqui do lado. 24 vezes 5. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12. 120. Tá, eu não descobri ainda quanto vale esse valor. Eu tenho que deixar ele sozinho aqui, para eu descobrir. Como é que eu vou deixar ele sozinho? Tem um 6 aqui que está atrapalhando. Esse 6, ele está multiplicando. Por que ele está multiplicando? Porque 6 vezes x deu 6x. É como se tivesse um sinalzinho de vezes escondido aqui. Quando eu vou passar esse 6 para o outro lado, que eu quero tirar ele daqui, ele tem que inverter esse sinal. Ele estava multiplicando, passou dividindo. Por quê? Porque a divisão é o inverso da multiplicação, tá? Agora, a gente vai fazer essa divisão para descobrir qual que é o valor do x. Então, vai ficar assim, 120 dividido por 6. Posso pegar só o 12 para começar aqui. 6 vezes quanto que dá 12 ou perto de 12? 6 vezes 2 é 12. Abaixo o zero que ficou aqui, acrescenta o zero aqui na chave. Então, deu 20. Então, o outro número que forma a minha proporção é o 20. Ok, pessoal? Obrigada. Até a próxima.